Já imaginou seguir a Jesus pela internet? Venha por aqui, www.ajornada.com.br. Já somos milhares de usuários cadastrados. Aqui você encontra diversos roteiros de estudo, biblioteca, a Bíblia em várias versões e lições em vídeo até com interpretação em Libras. A Jornada é uma plataforma que oferece conteúdo básico e avançado para você seguir aprendendo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente possa ter todos os dias um lugar de oração. Qual é o processo? Ler o livro todo primeiro. Isso é missão. Falar do Evangelho de Jesus. Várias referenciais que nós vamos ter tem que estar na Palavra de Deus. E você não vai sozinho. Se desejar, pode ser acompanhado de forma individual por um mentor, que pode te auxiliar nos estudos durante a sua jornada. Também existem diversas igrejas locais ou ministérios que estão disponíveis para te dar suporte. Na sala de oração, é possível incluir os seus pedidos e contar com uma comunidade inteira para orar por você. E claro, a jornada está nas redes sociais. Venha seguir a Jesus por aqui. A Jornada, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos no culto Conectados com Deus e a partir de agora estamos conectados com você também. Que bom que você está aqui na casa do Senhor mais uma vez. Que bom que você está aí conectado conosco de casa. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Mirta aqui de Curitiba, a Simone de Balneário Camboriú, o Hélio de Florianópolis, a Beth lá de São Gonçalo, que estão sempre cultuando a Deus conosco. Aproveita, coloca aí nos comentários de onde você cultua e já curte, comenta, compartilha. Faça essa palavra chegar até as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Você também pode enviar os pedidos de oração no telefone que vai aparecer aí na tela, 4199-202-6601. A palavra de Deus nos diz em Salmos 34:1: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quem aqui pode dizer que o seu louvor, o louvor ao Senhor estará continuamente na sua boca? Todos os dias, eu falei agora há pouquinho, todos os dias nós temos motivos para agradecer ao nosso Senhor, porque Ele é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se renova todas as manhãs. Eu te convido a se colocar em pé para a gente louvar a Deus com essa canção que diz: a Ti oramos, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. E enquanto a gente ora, coisas maravilhosas acontecem. Enquanto a gente ora, o extraordinário do Senhor acontece nas nossas vidas, ao nosso redor. Você crê nisso? Então cante. E as trevas vão
ti, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá, e mesmo tendo medo, em todos os momentos lá, a tua mão está. No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Quando amanhece, no fim do dia, está Deus, está, conhece tudo, e o que preciso nele está. Deus está, é o meu consolo, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Aleluia, que Deus maravilhoso esse nosso. Aplauda o nome do Senhor. Você pode se assentar por um momento. Lá em Mateus 18, 19 e 20 diz assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nem sempre a gente tem o melhor dos dias ou o melhor das semanas, ou a gente está passando por o melhor dos momentos, né? A vida é assim, é cheia de altos e baixos. Tem aquela citação clichê que diz que quando a vida se torna retilínea, né, uma linha reta, é porque o coração parou de bater.
E infelizmente isso é verdade. Ou felizmente, não sei, né? Porque eu pretendo ir para a glória quando eu passar dessa para melhor. Você também? Nem sempre as coisas estão 100% ou como a gente gostaria. Mas em todos os momentos, Deus está conosco, nos auxiliando, nos ajudando a passar por os momentos difíceis. Às vezes, no lugar escuro e escondidinho onde a gente está, é o melhor lugar onde a gente poderia estar naquele momento. E mesmo nesse lugar escuro e escondidinho, Deus está conosco. Ele vê o nosso sofrimento. Então, eu te convido nesse momento, se você pode, se colocar de joelho e compartilhar com Deus o que você veio buscar nessa noite, o momento que você está passando, se é uma cura, se é com relação ao trabalho, à família. Lembre-se que Ele é o único que pode resolver o seu problema. Coloque tudo aos pés dele nessa noite. Senhor nosso Deus, nós viemos na Tua casa, Senhor, nessa noite, para louvar o Teu nome. Às vezes, com os joelhos dobrados, às vezes o nosso coração fica apertadinho e nem conseguimos falar, pois as palavras não saem da nossa boca. Às vezes a lágrima rola, às vezes estamos com tanta dificuldade que nem lágrima mais sai do nosso rosto, do nosso olho. Mas Tu sabes, Senhor, o que vai no fundo da nossa alma, do nosso coração. Senhor Deus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a magnitude da Tua força, Senhor. Entrando, Senhor, nesses lares. Senhor, opera o Teu poder, o Teu milagre. Entra, Senhor, nos hospitais, no trabalho, Senhor, na vida desses irmãos. E desses que estão aqui na Tua casa, Senhor, nessa noite. Que enquanto eles estão aqui te adorando e louvando o Teu nome, os Teus anjos, Senhor, possam entrar, Senhor, com providência na vida deles. Sim, ó Pai, a Tua palavra diz que aos Teus anjos dará ordens para mover ao nosso favor. Que isso seja feito, Senhor, que isso seja feito nessa noite. Opera, Senhor, em favor do Teu povo, dos Teus filhos. Eu não sei o que eles precisam e o que eles vieram buscar, mas que de coração aberto eles pedem nesse momento. Nós estamos muito mais do que 2 ou 3 reunidos neste lugar. E pela internet, muitos nos acompanham. Pai, que o Seu nome possa ser glorificado e que muitos testemunhos possam ser gerados, Senhor, nesta noite, através desta oração, desse culto que prestamos a Ti. Manifesta o Teu poder mais uma vez, ó Pai, em nosso favor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é mais um momento em que a gente também pode abençoar a casa de Deus com as nossas ofertas, devolver os nossos dízimos, numa expressão de gratidão, adoração e confiança em Deus, sabendo que Ele é o provedor e que Ele cuida das nossas vidas. Amém? Você pode se colocar em pé para a gente continuar louvando a Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Quem mais estava assim, perdido na escuridão? Eu estava assim, mas o extraordinário amor de Deus me alcançou. Logo eu, um pobre pecador, logo
um Deus imortal. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Quem nunca se perguntou? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, e todo meu pecado se apagou. Recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, né, reconhecendo essa grandeza, esse poder e esse amor que Ele demonstrou a mim e a você através do sacrifício dele na cruz. Você pode sentar-se. Privilégio poder estar aqui com os irmãos essa noite, podendo ter esse tempo de refletir na palavra de Deus, de pensar algo que o Senhor revelou a mim e a você através da sua palavra e que hoje pode sim tocar o nosso coração e fazer algo diferente na nossa vida. A gente está aí vivendo esse tempo do extraordinário de Deus, de experimentar isso que algo que não é comum, algo que não é ordinário, algo que Deus pode fazer e quer realizar na minha vida e na sua, para que a nossa história seja marcada, seja impactada pelo poder que há no nome dele. Mas
quero nessa noite pensar com você e queria fazer uma pergunta para a gente começar. Você é uma pessoa distraída? Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa meio distraída, assim, sabe? Às vezes eu passo pelo corredor e às vezes não cumprimento as pessoas, porque às vezes eu fico meio focado em algumas coisas e isso faz com que às vezes eu não perceba algo nesse sentido. Eu lembro que no começo do ano agora a gente teve a Convenção Batista e eu fui para lá e eu estava tão focado em procurar um lugar, assim, porque era num ginásio ali, e eu passei assim, só passei. E aí fui, olhei o lugar que eu queria sentar, fui e passei. Aí depois que eu sentei ali, eu fiquei olhando quem estava sentado bem nas primeiras cadeiras que eu passei, o pastor Pascoal. E eu nem falei com ele, assim, depois que eu olhei, eu falei, meu Deus, passei pelo pastor Pascoal e nem cumprimentei, né? Aí depois conversei com ele e tal, mas eu confesso que sou uma pessoa distraída. Mas o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, de fato, é sobre distrações. Distrações que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes nos impedem de experimentar, de ver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Uma das definições do dicionário sobre distração, de fato, é falta de atenção ao mundo exterior. Mas, ao mesmo tempo, uma das definições que ele coloca aqui é aquilo que você está ali completamente voltado a si mesmo, né? Então, nessa situação que eu comentei, eu estava ali pensando em algo e passei pelo pastor Pascoal e não percebi. Mas o fato é que eu e você, a gente passa por situações dia após dia. São situações adversas, como a Ana colocou aqui agora no momento de oração, são situações que acontecem no nosso dia a dia que muitas vezes nos tiram a atenção, distraem a nossa atenção daquilo que Deus tem para realizar na minha vida e na sua. E hoje eu quero, junto com você, olhar para um texto da Palavra de Deus e a gente estar atento a realmente aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para fazer, aquilo que Ele deseja revelar a mim e a você nessa noite. Por isso eu quero ler com você o texto que está lá em Isaías, capítulo 40. A gente vai ler do verso 21 ao 31 e, baseado nesse texto, a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida nesse dia. Isaías 40, a partir do verso 21, diz assim: Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os armas como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso nós te damos liberdade para que realmente o Senhor venha ministrar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto aqui é um texto muito conhecido, creio que você já tenha lido e conhecido um pouco da história, né? E de fato, Isaías está aqui trazendo um recado de Deus para aquele povo. E quando a gente olha desde o capítulo 1, Deus vai ali
confortando, vai exortando aquele povo para que eles se voltem ao Senhor, para que, senão, o julgamento, o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Mas, como um povo sempre meio teimoso e rebelde, eles sempre se distanciavam daquilo que Deus havia programado, aquilo que Deus havia feito para eles. Mas o fato é que, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente percebe algumas questões que muitas vezes ela se parece muito com a minha vida e com a sua. A gente olha a partir do capítulo 37, quando a gente olha ali o profeta se dirigindo ao rei Ezequias, em que ele se atentasse ao chamado do Senhor, mas ao mesmo tempo o rei da Síria naquele momento ali vinha com algumas mensagens dizendo: vocês precisam se render porque os outros reinos já se renderam a nós. E não deem ouvidos a esse profeta, a esse rei. Então vieram os mensageiros e mesmo assim Ezequias estava ali de fato constante, firme, buscando a presença de Deus. Mas a partir do capítulo 39 a gente vê que alguns visitantes babilônicos vêm até o rei. E aí o profeta pergunta: quem são esses? Aí ele fala assim: puxa, são alguns viajantes de uma terra distante, eles vieram apenas me visitar. E aí o profeta vai dizer assim: fiquem atentos, porque em breve virá tempos difíceis sobre a terra. E aí a gente vê nesse contexto aqui o povo de Israel já no exílio babilônico. E aí vivendo numa situação completamente adversa do que eles desejavam. Estavam ali vivendo numa outra terra, vivendo numa outra cultura, vivendo num contexto completamente diferente do que eles estavam acostumados e principalmente longe do templo a qual eles não podiam adorar ao Senhor. E aí dentro desse contexto a gente vê que o povo está ali, olhando para aquela situação, olhando para aquele momento e se queixando: será que o Senhor não está atento ao nosso clamor? Será que o Senhor não atende àquilo que está dentro do meu coração? E quando eu olho para esse texto aqui, de fato, eu percebo que existem distrações que acontecem na minha vida e na sua, que muitas vezes nos impedem. São obstáculos para nós experimentarmos o extraordinário de Deus na minha vida e na sua. E nesse povo foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam ali vivendo num momento em que Deus já havia dito: olha, se vocês não se arrependerem, algo virá sobre vocês, algo virá sobre a terra. Então eles já tinham sido avisados, mas mesmo assim continuaram com as suas práticas. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe em toda a história de que Deus ele não está ausente, Deus está presente em todos os momentos. Mas quando eu olho para esse texto aqui, de fato, eu consigo destacar algumas distrações que esse povo aqui, eles estavam vivenciando, mas que ao mesmo tempo eu e você, nós precisamos estar olhando para as nossas vidas e percebendo: será que isso também não tem acontecido no nosso dia a dia? E a primeira questão que eu percebo aqui, a gente encontra no verso 21 e 22, que diz assim: será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. A primeira questão que eu percebo aqui, a primeira distração que esse povo estava aqui focado era, de fato, eles estavam apenas olhando para as circunstâncias do agora. Eles estavam vivendo num momento bem delicado. Eles estavam vivendo numa terra distante, longe da sua pátria amada, e vivendo momentos difíceis ali. Mas essa distração com que o povo estava ali, focando apenas naquele momento, fez com que eles não percebessem que, de fato, existe um Deus que cuidou deles até aquele momento. Até então, eles não tinham registros, não tinham uma Bíblia como nós temos agora. As histórias, tudo aquilo que eles conheciam, eram passados de pai para filhos. Essa era de fato a maneira como as crianças conheciam a história, sabiam sobre o Deus libertador. O pai reunia toda a família, ele como sacerdote do seu lar, ele contava as maravilhas que o seu bisavô, que o seu avô havia contado. Então as histórias eram passadas de pai para filhos. Então era aquele momento onde a família era ministrada, a família era encorajada a de fato a lembrar de um Deus que era presente na história deles.
Mas esse momento aqui, esse povo, eles estavam focados apenas naquele momento. Vivendo, pensando assim, puxa, nós estamos aqui. E agora? Parece que tudo acabou. Parece que não há mais solução, não há mais saída. E muitas vezes, eu e você, nós vivemos momentos assim. Vivemos dessa maneira, pensando e focando apenas no momento e no agora. Semana passada, quando eu estava fazendo a minha devocional, e foi de fato a devocional que Deus ministrou ao meu coração realmente a falar sobre essa questão aqui. Eu estava lendo ali um testemunho de um homem chamado Charlie. Charlie é um rapaz de 30 e poucos anos que tem uma deficiência. E aqui na igreja eu trabalho com pessoas e famílias com deficiência, e a gente percebe o quanto muitas vezes as situações que eles enfrentam são situações adversas, complicadíssimas muitas vezes. E para muitos também essa questão de focar na sua dor, no seu sofrimento. Mas o interessante é que quando eu estava lendo o testemunho de Charlie, que ele conta que durante muito tempo ele viveu assim, olhando apenas para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia, fazendo vários questionamentos a Deus, o porquê daquela situação, o porquê ele ter nascido com aquela deficiência. Mas, em determinado momento, o Charlie conta que ele começa a mudar a perspectiva, o foco dele. E não apenas focar nas suas dores, no seu sofrimento, mas focar em um Deus que o criou e que tinha um plano para a vida dele. E que as dores que ele sofria dia após dia, que ele conta lá que precisa tomar vários medicamentos para aliviar aquelas dores, não era mais o foco da sua vida. E sim, o olhar dele mudou, a direção dele mudou. Ele começou a olhar na perspectiva em que Deus havia um plano para a sua vida. E depois daquele momento, tudo mudou na sua vida. A sua maneira como ele vivia dia após dia, as dores não cessaram. As questões que ele tinha no dia a dia não mudaram. Mas o fato é que o seu foco mudou. Porque ele entendeu que existia um Deus que estava presente na sua história. E assim, eu e você, nós somos desafiados também a não olharmos apenas para o momento em que estamos vivendo. Sabe, momentos difíceis acontecem. Situações adversas surgem dia após dia. Distrações, muitas vezes, o inimigo coloca para que eu e você, a gente foque apenas naquele problema. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, é muito interessante porque Deus, ele dá uma chamada de atenção no povo e fala assim, ei, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? E assim, eu e você, nós já vivemos tantas coisas na presença de Deus. Eu e você, nós temos histórias de algo que Deus já fez, já realizou na nossa vida, mas que por muitas vezes nós apenas focamos no momento. Mas eu percebo que muitas vezes isso é a estratégia do inimigo em fazer eu e você focarmos apenas nesses momentos, nessas distrações, para que eu e você, a gente não perceba a grandeza e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas o fato é que esse texto continua e eu consigo perceber uma outra questão aqui que esse povo estava deixando invadir o seu coração, a sua mente nesse tempo. Eu percebo aqui que, de fato, o texto vai nos dizer que a segunda distração é que aquele povo, eles estavam limitando Deus ao nosso tempo e ao nosso espaço. Sabe, esse povo aqui, eles estavam se lamentando, eles estavam ali chorando, porque eles estavam num momento tão crítico da vida deles. Mas o fato é que eles não conseguiam trazer a memória daquilo que Deus já havia realizado e feito na história do seu povo. Eles estavam limitando Deus, pensando, puxa, será que Deus é capaz? Será que Deus realmente pode fazer algo novo, algo extraordinário na nossa história nesse tempo? Tantas e tantas vezes nós realmente olhamos para a nossa situação e pensamos, puxa, será que Deus é capaz de fazer? Será que Deus pode fazer algo de novo na minha história, algo que realmente vai impactar a minha vida? Esse povo aqui estava limitando Deus a esse tempo e a esse espaço, achando que Deus não era capaz, achando que Deus ele não estava realmente atento ao clamor e aquilo que eles estavam enfrentando. Sabe, e quantas vezes eu me pego nessa situação? Eu me pego nesse momento pensando, puxa,
será que Deus ainda pode realizar algo na minha história? Será que Deus pode fazer algo diferente na minha vida? Semana passada foi uma semana bem desafiadora para mim. Esse final de semana nós tivemos um retiro no Ministério Eficiente com algumas pessoas que vieram de outras cidades para conhecer e saber como desenvolver o ministério para pessoas com deficiência. E a semana para mim foi bem difícil. Meu carro quebrou, a minha esposa quebrou o dedinho da mão e foi um tumulto assim. E aí nós fomos para aquele retiro e tal, e uma das questões que a gente teve ali como desafio foi, no último dia, nós estávamos ali e nós testemunharmos aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus tinha ministrado ao coração, e aquilo que Deus tinha colocado no coração como coisas impossíveis, de coisas que realmente, aos nossos olhos, era algo impossível de acontecer. Foi tão bonito de ver algumas pessoas testemunhando ali de tantas coisas que Deus ministrou, e coisas que muitas vezes aos olhos era impossível de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós oramos juntos ali, entendendo que aos nossos olhos pode ser impossível, mas aos olhos de Deus, Deus pode realizar algo extraordinário na história e na vida. E talvez você tenha pedidos, tenha clamor, tenha depositado diante de Deus tantas situações que parece que aos seus olhos é algo impossível. Ou que talvez, em algum momento, você compartilhou com alguém e aquilo foi até mesmo motivo de chacota para você. Mas, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos que, muitas vezes, as distrações que o inimigo coloca em nossas vidas é achar que Deus ele está limitado nesse tempo, nesse espaço. Que aquilo que, muitas vezes, aos nossos olhos é impossível, Deus não vai realizar. Deus não vai fazer. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu compartilhei um sonho. Nós temos um grande sonho, como ministério, de construir uma casa-lar. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos e um dos grandes temores de mãe, pai, de pessoas com deficiência é, depois que eu partir, quem vai cuidar? E para a gente assim, a gente se coloca no lugar daquela família também porque é algo assim, puxa, né, no ciclo natural da vida, os pais partem primeiro e fica essa angústia. E uma certa vez eu compartilhei, falei assim, puxa, eu tenho um sonho de algo, né, não sei quando, mas Deus nos conceder de criarmos uma casa lá. E aí a gente foi fazer o levantamento, os custos são altíssimos, né? É muito dinheiro, né? São vários profissionais e tantas coisas. E uma vez eu compartilhei e uma pessoa ficou tirando sarro, falou assim, isso é impossível. Isso é algo que... Tire isso da sua lista de oração, porque isso não vai acontecer. E sabe, naquele momento eu fiquei um pouco chateado, falei assim, puxa, mas será que Deus não é capaz de fazer? Isso ainda não aconteceu, por partes, né? Porque nós temos uma parceria com uma ONG chamada Journey and Friends, nos Estados Unidos, em que ela doou para a gente um valor onde nós vamos construir um centro de reabilitação, ali em Campo Largo. Não é uma casa-lar, mas já é um primeiro passo. Então a gente pode ver, né, um pouquinho daquilo que Deus vai fazer. E talvez você já compartilhou com alguém um sonho, um pedido, talvez a oração por alguém que você está orando para que ele se converta e alguém falou assim, não, isso é impossível. Sabe? São distrações que muitas vezes o inimigo quer lançar no nosso coração para você desistir, desanimar daquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração como desafio de oração. Por isso, nessa noite, eu quero desafiar você a continuar persistente, né? E não limitar Deus ao nosso tempo e espaço. Porque, de fato, Ele pode fazer o extraordinário na minha vida e na sua. Mas uma terceira questão que eu encontro aqui a gente encontra lá no verso 28, que vai dizer assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. E a terceira distração que eu encontro aqui, que eu percebo nesse texto, é em pensar que Deus está cansado e ocupado, que Ele não pode atender ao meu clamor. E é muito interessante, talvez você já tenha assistido um filme chamado Todo-Poderoso, o primeiro filme. E nesse filme vai retratar ali Deus escolhendo alguém para o substituir, porque Ele vai tirar um tempo de férias. E aí Ele escolhe ali, né, uma determinada pessoa, e aí Deus sai de férias.
E aí é muito interessante porque aquela pessoa que toma o lugar de Deus, ele começa a fazer alguns milagres, ele, né, caminhar sobre a água, então ele está ali num restaurante tomando uma sopa ali, de repente uma sopa de tomate, a sopa se abre no prato, então algumas alusões dos milagres que Deus realizou. Mas algo muito interessante é que ele vai lá e ele vai, em um certo momento, Deus fala, você precisa olhar para os pedidos de oração ali, né? Então ele vai lá e começa a tentar arrumar um meio para ouvir. Então ele começa a ouvir várias vozes, ele fica meio atormentado com aquilo. E aí ele cria, vou fazer então os pedidos em post-it. Então a sala enche de post-it, né? Ele fala, isso é muito ruim. E aí por fim ele acaba criando um e-mail, né? Então ele está lá, então começa a chegar vários e-mails de oração, e são milhares, milhões de pedidos. E aí ele começa a ficar cansado, fala assim, puxa, mas é tanta coisa, é muito pedido, então... E ele faz lá, então vou colocar lá o sim para todo mundo. E vira um caos, né? Porque ele não sabe quais os pedidos que vieram, então tudo recebe sim. E aí, né, vira um caos e tal, e aí por fim ele acaba consertando lá a situação. Mas o fato é que esse filme muitas vezes retrata o que muitas pessoas, ou até mesmo eu e você, nós vivenciamos muitas vezes. Nós estamos orando e parece que a resposta não vem. E aí a gente pensa, puxa, parece que Deus está ocupado demais, ou Deus está cansado que Ele não atende ao meu clamor. E era mais ou menos isso que esse povo aqui estava pensando, porque de fato eles estavam ali orando, pedindo para que Deus trouxesse a solução, libertasse ele daquele momento, e o tempo não chegava, a resposta não vinha. Aquele momento estava se estendendo demais. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, de fato, Deus, ele não está ocupado ou cansado ao ponto que não pode atender ao meu clamor ao seu. Mas o finalzinho do texto vai dizer de fato assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O grande segredo aqui desse texto é esperar no Senhor. Deus, ele não está cansado ou ocupado ao ponto de não responder a sua oração. Muitas vezes Deus, o que ele deseja é que a gente descanse e espere nele. E descansar e esperar em Deus muitas vezes não é tão fácil assim. Muitas vezes é um grande desafio. Mas o fato é que Deus deseja que eu e você, a gente dependa dele em todos os momentos. Esse povo aqui, eles estavam clamando. Deus já estava vindo com a resposta. Deus já estava vindo com aquilo que eles desejavam. Mas muitas vezes eles estavam ali com o coração tão ansioso, tão angustiado, que não conseguiam perceber o agir e o trabalhar de Deus na vida deles. E assim muitas vezes acontece na minha vida e na sua. Essas distrações que muitas vezes acontecem de não percebermos Deus agir, de não percebermos Deus operar, de não percebermos o extraordinário de Deus na minha vida e na sua. Por isso, quando eu olho para esse texto aqui, eu sou desafiado a olhar para o meu dia a dia e perceber quais são as distrações que têm sido obstáculos de eu perceber, de eu experimentar o extraordinário de Deus na minha vida. Quais são as distrações que muitas vezes têm surgido no seu dia a dia? Quais são os obstáculos que o inimigo tem lançado e que tem feito você, muitas vezes, não perceber a ação e o poder de Deus sobre a sua vida? Esse texto vai me mostrar que existe um Deus que ele é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. A minha vida e a sua, de fato, estão nas mãos do Senhor. E assim como nós cantamos aqui, né, lá, além do universo, Deus está presente na sua história. Deus está presente no seu momento de dor, no seu momento de angústia. Deus está lá. Deus está lá. Mas muitas vezes nós deixamos tantas distrações, tantas coisas surgirem no nosso dia a dia, que nós não somos capazes de perceber a presença e a ação de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Por isso, nessa noite eu quero, junto com você, orar ao Senhor pedindo para que Deus nos dê, de fato, esse discernimento de perceber quais são as distrações que têm surgido na minha vida. Quais são as distrações que muitas vezes têm sido, parece uma cortina de fumaça, tentando ofuscar aquilo que Deus já fez na minha vida, aquilo que Deus vai fazer. Tantas e tantas coisas que eu, olhando para a minha história, Deus já realizou.
tantas e tantas promessas que o Senhor me entregou e que no tempo dele foram acontecendo. Mas sabe, quantas e quantas vezes, quando situações acontecem, distrações surgem na minha vida, eu preciso parar e falar: Deus, o Senhor é presente. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Mas muitas vezes o inimigo, ele tenta lançar mentiras no nosso coração, dizendo que você não é um filho tão amado assim, dizendo que Deus está ocupado com outras pessoas e que você não é tão importante, tentando lançar distrações no meu e no seu coração para que a gente desanime, para que a gente se desmotive, para que a gente perca a esperança num Deus que está presente na nossa história. Esse texto vai me encorajar a olhar para o meu contexto, a estar atento às distrações, mas, acima de tudo, olhar para o lugar certo, olhar para o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, que é Deus que controla todas as coisas e que nada foge ao controle dele. Por isso, nessa noite, se você talvez está vivendo num tempo assim, num tempo de algumas distrações tentarem ofuscar a ação e o poder de Deus sobre a sua vida, gostaria junto com você orar nesse tempo. Eu tenho, como eu falei, semana passada foi uma semana de várias distrações que tentaram ofuscar o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Mas quanto foi especial de poder experimentar aquele tempo junto com outras pessoas que puderam compartilhar experiências, desafios, algo que Deus já realizou, mas algo que Deus está ali colocando no coração que irá realizar. Isso aumenta a nossa esperança, fortalece a nossa fé no Senhor. E assim, nessa noite eu quero me unir a você, porque eu também passo por momentos que distrações tentam ofuscar as promessas de Deus e aquilo que o Senhor tem para mim. E assim, muitas e muitas vezes eu preciso pedir perdão ao Senhor, falar: Deus, me perdoe, porque às vezes eu estou meio incrédulo, às vezes eu acho que o Senhor não está ouvindo a minha oração, às vezes eu acho que o Senhor está tão ocupado que essa oração que eu tenho clamado, o Senhor não está respondendo. E uma das questões mais no meu coração é orar por um familiar meu. Já há muito tempo eu oro para que Deus toque no coração dele. E às vezes eu acho tão impossível, mas eu lembro uma vez que uma amiga de família compartilhou um testemunho dizendo que ela orou durante vários anos pela conversão do marido. E isso aumenta a minha esperança e a minha fé no Senhor, falando: Deus, o Senhor tem o tempo certo. Eu só preciso aprender a esperar e a descansar no Senhor. Que assim como diz no texto, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como aves. E assim o Senhor irá fazer isso na minha vida e na sua. Você está passando por um momento de tribulação, de dor, de angústia, Deus quer te fazer voar como aves. E é muito interessante quando a gente olha para a águia, quando ela passa por um momento de turbulência, de tempestade, o que ela faz? Ela sobe muito alto e ela começa a voar sobre aquela tempestade. E é assim que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua. Talvez hoje você esteja passando por uma situação assim. Deus quer te levar para um lugar onde você vai encontrar descanso que você precisa, o consolo que o seu coração precisa e a direção que Ele tem para a sua vida nesse tempo. Por isso, se Deus falou ao seu coração, se de repente essa palavra tocou na sua vida, eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar nesse tempo juntos, pedindo para que o Senhor possa, assim, falar conosco, para que o Senhor nos ajude a tirar todas as distrações, para que assim a gente possa experimentar o extraordinário dele nas nossas vidas. Pai amado, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus, sobre cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão especial, pela tua presença aqui em nosso meio, pelo teu Santo Espírito que nos consola e nos conforta em tempos que precisamos da tua presença. Mas nesse momento juntos aqui, Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Primeiramente, pedir perdão, Pai, porque tantas e tantas vezes nós deixamos tantas distrações ofuscarem o agir, o poder e a soberania do Senhor sobre a nossa história. E assim como nós olhamos para esse texto, Deus, teu povo que o Senhor já havia cuidado,
direcionado, suprido, Deus. Estava ali num momento tão difícil para eles, mas estavam apenas focados no momento, naquele agora, Pai. E deixaram aquele momento, Deus, tomar controle da situação. Deixaram de lembrar que existe um Deus que cuidou, que cuidava, que estava cuidando deles. Deus, e assim muitas vezes acontece na minha vida e talvez na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Por isso nós queremos pedir nesse tempo, Pai, que todas as distrações, tudo aquilo que o inimigo tem muitas vezes tentado lançar sobre as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, estar atento à Tua voz. Estar atento, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas também, Deus, esperar em Ti. Esperar no tempo do Senhor. Esse tempo que é perfeito. Esse tempo, ó Deus, que sim nos ensina a depender e a confiar em Ti. Por isso, nesse tempo, Pai, nos ajuda, sim, Deus, a passar por situações que muitas vezes alguns irmãos aqui estejam passando, Deus, por momentos de dor, de tristeza, de angústia, Pai. Mas que nesse tempo o Senhor se revele a cada um de nós como um Deus poderoso, um Deus que traz consolo, um Deus que traz paz, um Deus, sim, que está no controle da nossa história. Por isso nós oramos nessa noite, Pai, colocando as nossas vidas diante da Tua presença, clamando ao Senhor para que os nossos olhos, ó Deus, mudem o nosso foco, que o Senhor nos ajude a mudar o nosso foco, que possamos sim, Deus, olhar para o Senhor, não olhar para o momento e para as circunstâncias, mas para o Deus Salvador, Criador de todas as coisas. E assim o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade, para que assim a gente experimente do extraordinário do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos dedicar esse tempo às nossas vidas diante do Senhor e pedir, Pai, faz algo novo, Deus, faz algo extraordinário na nossa história, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido e assim possamos dar testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos, Pai, grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, mas por aquilo que o Senhor também irá realizar na nossa história, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Te convido a se colocar em pé mais uma vez, para a gente cantar sobre essa verdade que a gente acabou de ouvir nessa noite. Renovarão as suas forças e não se cansarão. Amém. Forças surgem, se esperam no Senhor. Quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem, se espero no Senhor. Quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre. Tu és
Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua presença. Guarda-nos, ó Pai, e leva-nos em paz, em nome de Jesus. Obrigada. Nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe. Amém.